Então, na aula passada a gente criou aqui as validações para a nossa rota createCourse, né? Para o nosso método createCourse. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tornar possível que a gente possa editar um curso específico, tá bom? Hoje a gente pode retornar todos os cursos que tem no nosso banco de dados, e também a gente pode criar um curso, mas a gente ainda não pode editar um curso específico. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. A gente vai criar um método de edição. Então, antes de mais nada, aqui na Courses Controller, vamos criar o nosso método. Eu vou chamar ele de Update Course, né? Ou seja, atualizar um curso. Por enquanto, não vou botar uma request aqui, tá? Mas a gente vai criar uma request para ele, tá? Para essa rota específica. Então, mesmo processo que a gente fez na aula passada, a gente vem aqui e bota php artisan make, porque a gente quer que o artisan, né, que o Laravel crie uma coisa. O que a gente quer que ele crie? Uma request. Qual o nome da request? Como eu disse, eu gosto de colocar o nome do método request. Então, update course request. Beleza? Fechar esses outros dois terminal. Beleza, criou aqui a nossa request, ela já está aqui do lado. Então, vamos lá na request. Primeira coisa, mudar aqui o return para true, né? E agora, vamos dar uma olhadinha no que a gente precisa quando a gente vai criar um curso. A gente está pedindo um nome e uma descrição, beleza? Então, esses são os dois campos possíveis de o usuário alterar, né, de um curso também, né? O curso ele vai possuir esses dois campos, que é o nome e a descrição, e a gente vai tornar possível que esses dois campos possam ser alterados, né? Então, a gente pode vir aqui e definir que pelo menos um desses dois campos pelo menos um desses dois campos vai ser obrigatório, né? Porque assim, às vezes o usuário pode querer mudar o nome, mas não mudar a descrição, ou mudar a descrição e não mudar o nome. Só que se o usuário chamar essa rota sem mandar nem nome nem descrição, pô, tá errado, né? Então, a gente pode fazer essa validação também. E como que a gente faz isso? É através de uma coisa que chama validação condicional. Então, olha só, o name, tá? Eu tô colocando aqui, né, que ele vai ser required if, ou seja, ele vai ser requerido se, tá? Se o quê? Se description for null. É assim a sintaxe, tá? É required if, dois pontos, tá bom? Qual o campo, qual o valor. No caso aqui eu tô falando que o campo name vai ser obrigatório se o campo descrição for nulo. Note que eu coloco aqui dois pontos e uma vírgula, beleza? E agora a gente vai fazer o oposto para o description. Então, description, ele vai ser required if o campo name for nulo, ou seja, o campo descrição vai ser obrigatório se o campo nome for nulo, tranquilo? Então, se eu salvar isso daqui, vamos testar dando um return, deu tudo certo, e vamos criar aqui uma rota, né? Opa, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá, sim, claro, eu não coloquei aqui ainda, né, o update course request hack, né? Porque se eu não colocar isso daqui, eu não, esse método não vai saber que ele tem que falar sobre esse update course request, ele nem faria isso aqui, tá bom? Então, ok. Agora já está certo aqui o nosso método e agora a gente vai criar a rota para ele. Então, criar uma route. Qual o tipo? O tipo patch, ok. Qual a rota? Barra courses, barra... Olha que legal isso aqui. A gente coloca, depois de courses, tá? Uma outra barra. E aqui a gente coloca, abre e fecha chaves, né? E aqui a gente espera que o usuário nos passe o ID do curso na rota, tranquilo? Então, barra courses, barra course ID, beleza? Então, o usuário, se ele botar um número aqui, esse número vai ser capturado lá pelo nosso método, beleza?
eu já mostro isso na prática para vocês. Vamos só criar aqui a rota por enquanto. Daí o que vai acontecer quando o usuário chamar essa rota do tipo pet? Ele vai entrar lá na Courses Controller, tá? E vai chamar o método, copiar o nome, UpdateCourse. Tranquilo? Então é isso, a gente criou uma rota do tipo pet, cujo link é /courses, /courseID, né? O course ID é uma variável. Quando essa rota é chamada, ele vai na Courses Controller e chama o método UpdateCourse, beleza? Então vamos lá, vamos para o Insomnia, vamos testar isso. Eu vou duplicar esse postzinho aqui e vou botar UpdateCourse, tá? Duplicando aqui o minha rota post. Aí agora eu tenho que mudar aqui de post para pet, né? Porque a nossa rota, ela é do tipo pet, beleza? Então eu mudo aqui para pet e eu tenho que passar um número aqui, um número de um curso, né? Então eu vou botar qualquer número por enquanto, porque a gente não está validando isso. E eu vou enviar sem nada, sem name e sem description. Vamos ver o que acontece. Ah, sim. Esqueci de ligar o servidor, né? Então, óbvio que deu um erro. Então, php artisan serve. Opa, artisan serve. Servidor ligado. Bora lá de novo. E deu tudo certo. Ele nem validou, né? Isso daqui. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Será talvez... Vamos ver. Name, ele é required. Opa, isso aqui é outra coisa. A nossa update course request meio que não validou nada, né? Eu acho que é porque talvez a gente nem usou o nosso hack. Então eu vou botar para retornar o hack e vamos ver o que acontece agora. Ainda não está validando. Deixa eu mandar então um JSON vazio para ver se ele valida. Nada de validar. Talvez esse null aqui não funcione. Vamos pesquisar. Required if Laravel. Required if null Laravel, vamos ver. Required if field is null. Vamos ver. Exists required if underline null. Ah, sim. Pelo visto, required without user ID. Ah, tá. Olha aí, ó. Aparentemente a sintaxe não é essa daqui. Então vamos tentar fazer na sintaxe que a gente viu ali. Required without description. Será que é assim? Ah, não. Required without, dois pontos, o campo. Required without, dois pontos, o campo. Vamos ver se agora rola. Ah, sim. Agora deu, ó. O campo name é required quando description não está presente. E mais um erro, né? Então, deram dois erros aí. Vamos para o multipart de novo. E agora eu vou passar o name aqui. Antes de mais nada, deixa eu ver aqui se eu mandar no multipart sem nada. Show. Mesmo problema. Agora eu vou passar o name, tá? Teste. Vou botar que o name é teste. O campo name é required quando description não está presente. Sim, mas eu estou passando o campo name. Teste. Aparentemente, talvez não funcione com multipart. Vamos tentar aqui no JSON. Name. Teste. Agora deu certo. Que estranho. Será que não funciona com multipart? Vou tentar outra vez. Name. Teste. O campo name é required quando description não está presente. Estranho, por algum motivo no multipart não está funcionando. Deixa eu ver aqui se minha rota está errada, alguma coisa assim. /courses, o ID do curso, /courses, o ID do curso. Não tem muita explicação. É que assim, na verdade, o ideal é a gente sempre mandar em JSON, né? Eu estava mandando em multipart mais para ficar mais fácil, né? Mas o ideal é sempre mandar em JSON. Então a gente viu que essa questão aqui do required without aparentemente só funciona na rota, no método, se a gente mandar os dados como JSON. Até tem uma outra forma aqui que eu sei que daria para fazer, só que daí faria no método, né? Eu não gosto muito de fazer assim, prefiro fazer
numa request mesmo. Mas enfim, basicamente é isso. Então agora a gente viu aqui, a gente aprendeu como validar, fazer validação condicional, né? Então só mostrando aqui para vocês, tá? Laravel Docs 9 Validation. Aqui no Laravel, né, na documentação do Laravel, existe toda uma documentação sobre validação e existe isso que são as conditions. Conditionally adding rules. Aqui, ó. Então, ó, exclude if, ou seja, provavelmente esse campo não é necessário caso alguma coisa, entendeu? Então, assim, tem várias validações condicionais aqui. Sometimes, cara, what the fuck. Vamos ver, em algumas situações, você vai querer validar se um campo está presente. Nem consigo entender isso aqui, tá? Sometimes, muito estranho. Tipo, é um campo que ele vai ser obrigatório de vez em quando. Muito estranho. Enfim, então assim, existem vários tipos aqui de validações condicionais, né? A que eu mais uso é aquela que eu tentei mostrar para vocês ali, mas não rolou, que é a required if. Deixa eu ver aqui, required if. Estranho não ter funcionado porque eu uso daquela mesma forma, mas enfim, não faz diferença. E daí a gente acabou utilizando no fim esse required without, né? Então assim, o campo tem que estar presente ou não ser vazio somente quando outro campo específico não for vazio ou não estiver presente. Cara, é bem bom isso aqui. Então, basicamente, o campo ele se torna obrigatório caso o outro campo não esteja presente, né? Bem legal esse required without, acho que eu ainda não tinha utilizado, apesar dele ser muito parecido com o required if. Então, isso que são as validações condicionais. A gente viu até aqui com o name, né? Mas claro que se estenderia, vou botar aqui qualquer coisa só para mostrar, ó, passou, né? Mas funcionaria com a description também, né? Ou seja, o name ele só é obrigatório quando a description não está presente, né? E o campo description só é obrigatório quando o campo name não está presente, né? Ou seja, eles podem, se eu tiver um, já é suficiente, né? Então, basicamente é isso. Eu consigo utilizar o meu campo description mesmo... Quer dizer, vamos resumir tudo. Eu só preciso passar um dos dois campos, né? Nesse formato aqui. Enfim, essas são as validações condicionais. Falou!